Dia, um feliz dia. Hoje é dia 7. Vamos aí meditar na palavra de Deus. Vamos recapitular, aquilo que nós estudamos durante a semana, nos pontos que a gente achou mais importantes aí. Nós estudamos sobre regras de engajamento. Sabemos que no grande conflito não existe regras, essas regras morais que Deus não viola. Lá em 1 João capítulo 3, verso 8 diz que aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isto se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Então aquele que pratica o pecado procede do diabo. Então se você está praticando o pecado, você procede do diabo, porque o diabo ele continua e vive pecando, não é isso? Mas ele sabe que pouco tempo resta a ele, porque o mal será destruído, e juntamente com ele, o diabo e todos os seus seguidores, juntamente com seus anjos, não é isso? Então ele quer levar o maior número de pessoas com ele. E nós, o Filho de Deus, veio para dar vida e salvação para mim e para você, e ele veio destruir, sim, as obras do inimigo, as obras do diabo, não é isso? Nós sabemos que existe uma batalha entre Deus e seus anjos, entre Satanás e seus anjos. E essa luta é justamente para ganhar você. De um lado, Deus quer ganhar você para a salvação e para a vida eterna, para você ganhar esse galardão. E do outro lado, o inimigo, Deus e seus anjos, querem que você esteja do lado deles para você ganhar a morte eterna, assim como a morte eterna já está decretada para eles. Então eles querem ganhar o maior número de pessoas. Então o mal existe. O diabo está fazendo aí suas obras, como nós lemos aí um texto para memorizar em 1 João 3, verso 8, diz que o diabo vive pecando desde o princípio, não é isso? E ele traz o mal justamente para aqui, não é isso? Então essa batalha é real, ela existe, esse conflito cósmico. E aí nós vimos que lá em Apocalipse 12, verso 9, diz que o diabo é descrito como um grande dragão, que se opõe a Deus, seduz a todo mundo. O dragão atua somente dentro das restrições estabelecidas por Deus, com um tempo específico de 1260 anos, dias proféticos, que se refere a 1260 anos, porque um dia equivale a um ano. Se você vê lá profeticamente dizendo, Ezequiel 4, versos 6 e 7, nós vimos nesse período de 1260 anos a supremacia papal, a perseguição religiosa que houve desse poder político, religioso e terrestre, considerada aí a supremacia papal, não é isso? Nós vimos também Jó sofreu também, com esse grande conflito. Há um conflito entre Deus e Satanás, como nós falamos. O inimigo, dentro de certos limites, faz acusações contra os servos de Deus. Jó sofreu isso, Satanás foi ao encontro aí no concílio, lá no concílio, e Deus falou para ele: você viu meu servo íntegro, reto e temente a Deus? Satanás disse que também você dá tudo para ele, ele é abençoado, por isso que ele é temente a Deus. Toca nele, toca nos seus bens, toca no seu corpo para ver se ele não vai te negar. E Deus permitiu que isso acontecesse, mas Jó continuou sendo íntegro, continuou sendo reto, temente a Deus e não negou a Deus, Apesar de nós vemos aí que existem regras de engajamento nesse grande conflito, existem parâmetros na corte celestial pelos quais as acusações contra o Senhor são respondidas sem que ele viole os princípios de amor, o fundamento do governo de Deus e a sua maneira de dirigir o universo e as criaturas inteligentes. Então o mal existe, está aí. E Jó sofreu isso na pele, nesse grande conflito aí. Vimos que esse príncipe temporário deste mundo, Satanás, ele está tentando tirar você do seu foco. Satanás possui um domínio temporário deste mundo como usurpador. Sabemos que o evangelho é aberto e revelado a todos, exceto aqueles que se recusam a acreditar e aceitar a graça de Cristo na sua vida, não é isso? Sua obra, a obra de Satanás é enganar, Satanás é o Deus dessa era, E aí cegando, aqueles que não creem em Cristo. O fascínio pelo dinheiro, pelo poder e pelo prazer cega as pessoas
para a luz maior, a luz do Evangelho, né, de Cristo. Aqueles que rejeitam a Cristo e preferem seus próprios interesses, sem saber, fazem de Satanás o seu próprio Deus, né? Então é o que a gente devemos ter cuidado para não estar seguindo, né, o inimigo. Vimos ao todo dessa lição que nós temos, né, existem limites, existem regras, né? O conflito cósmico é, acima de tudo, uma disputa a respeito do caráter de Deus, gerado pelas acusações do diabo contra o seu governo, sua bondade e justiça. É uma espécie de processo judicial da aliança que envolve o universo inteiro. Então Deus, né, recebe acusações do seu governo, né, da sua bondade, da sua justiça, e ele está deixando que o próprio tempo seja encarregado de saber quem é realmente, né, quem é realmente Satanás que está fazendo acusações. Ele é que está provocando, né, toda essa desgraça, todo esse mal, não é isso? Deus estabeleceu que suas ações seriam limitadas, né, muitas vezes por elementos como fé e oração. Devemos buscar a Deus em fé e em oração, porque a partir do momento que buscamos de Deus em fé e oração, com certeza Deus virá na sua ação divina, irá responder a nossa, com nossa fé e com nossa oração. Amém? Nós vemos aqui, né, que o homem caído é legítimo prisioneiro de Satanás. Unicamente Deus é capaz de limitar o poder do maligno. Este anda de um lado para outro, para cima e para baixo, na terra. Não está desatento nem por um instante, temendo perder uma oportunidade de destruir as pessoas. Ou seja, Satanás quer destruir as pessoas de qualquer forma, né? Ele anda de um lado para o outro, tentando destruir as pessoas, não é isso? Satanás está preparando os seus enganos para que, na última campanha contra o povo de Deus, eles não percebam quem é ele, enquanto algumas pessoas iludidas advogam a ideia de que ele não existe. Ele está levantando cativas e atuando grandemente por meio delas. Melhor que o povo de Deus, Satanás sabe o poder que esse povo pode ter sobre ele, quando fazem de Cristo a sua força. Então só Cristo é a nossa força, só Ele pode, com certeza, nos ajudar contra essa força maligna, contra o diabo. Repousando firmemente em Cristo, pode com êxito repelir Satanás e todo o seu exército. Devemos repousar firmemente em Cristo. Ele é astuto demais para apresentar-se abertamente e ousadamente com as suas tentações, pois então as entorpecidas energias do cristão seriam despertadas e ele haveria de apoiar-se no forte e poderoso libertador. Aproxima-se, porém, sorrateiramente e atua de maneira disfarçada por meio de filhos da desobediência que professam piedade. Então nós vimos aqui que Satanás, né, ele quer de todas as formas, né, te levar para a destruição e para a morte eterna. Mas do outro lado nós temos Deus. Só Ele pode dar força para você combater esse mal, para você ficar forte, através da oração, através da sua fé, né, e através da busca, né, e do foco em Cristo Jesus. Só isso pode, né, fazer com que Satanás, né, não tenha êxito na sua vida, né? Que você foque em Cristo, que a sua fidelidade a Ele, né, a sua oração, a sua fé se mantenha firme, né, nesse propósito, para que o inimigo não tenha forças sobre você e não faça nada contra você. Não é isso? Que Deus te abençoe, que você tenha aí uma sexta-feira abençoada para você e para sua família. É meu desejo e minha oração. Amém.